Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa. Diácono Amauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Que alegria, que bênção estarmos aqui juntos, partilhando, refletindo a liturgia desse quarto domingo do tempo comum, dia 31 de janeiro de 2021, ano da graça do Senhor, ano B, dedicado ao Evangelho de Marcos, ano da vacina, do fim da pandemia, ano que a nossa humanidade pode voltar a demonstrar o melhor de si. Então, nessa expectativa, nessa esperança, meu irmão, minha irmã, nós contemplamos a liturgia que nos recorda, já na primeira leitura, Deuteronômio, o desafio, o convite de Deus para que sejamos bons profetas, boas profetisas em nosso tempo. Como nós ouvimos um texto da primeira leitura, o Senhor alerta que o profeta é um enviado em nome dele, não deve estar a serviço de outros deuses, não deve estar a serviço de si mesmo, as palavras que deve pronunciar são as de Deus. O projeto que deve anunciar é o de Deus, de bondade, de misericórdia, de justiça, de vida digna e plena para todos e todas. Somos convidados hoje também a sermos, a partir do nosso batismo, profetas e profetisas que realmente anunciam as coisas boas do Evangelho de Jesus Cristo, o projeto de amor, de fraternidade que Deus quer que construamos entre nós para o bem de toda a humanidade, para salvaguardar a vida de toda a criação. É urgente que cada um de nós, então, assumindo a sua vocação da profecia desde o batismo, tenhamos convicção, junto com o Evangelho de Jesus, de nos engajar politicamente, fervorosamente, com fé, com esperança, com compromisso ético, maior do que moral, inclusive, com compromisso ético de defender a vida, toda forma de vida, especialmente dos pequeninos, dos sofredores, dos pecadores, dos inocentes, dos indefesos, dos excluídos de toda sorte e a casa comum, a criação. Porque o profeta, ele está a serviço de Deus, ele não está a serviço de si mesmo, nem a serviço de outros deuses como o dinheiro, como a serviço dos poderosos deste mundo. A diferença entre os profetas do antigo Israel é porque que são escolhidos e enviados por Deus. Não estão a serviço dos palácios, não estão a serviço dos templos. Assim hoje também, cada um de nós, vivendo a nossa vocação profética, somos convidados a estar a serviço de Deus nos irmãos e nas irmãs. Se através da igreja, se através da política boa, honesta, geradora de vida, ótimo. Mas a serviço da política e das religiões que geram morte, que destroem, é a abominação do sonho de Deus. Não é ser profeta, é ser charlatão. Por isso que o modelo que nós temos de profeta por excelência está no Evangelho, Jesus. Contemplando o Evangelho deste domingo, ainda no iniciozinho de Marcos, nós vemos Jesus que vai seguindo já o início da sua missão e entra num dia de sábado na sinagoga para ensinar. E a profecia de Jesus e em Jesus se realiza através de um ensino novo que une fé e vida, discurso e teoria, prática e fé. A vida de Jesus é integral. O que ele fala, ele vive, ele faz. Somos convidados a ser também nesse nível de integridade, de honestidade, de ética, de uma fé geradora de vida, que nossa palavra acompanhe as ações da nossa vida. Jesus entra na sinagoga, faz um ensino muito forte, muito mais do que da boca para fora, com sinais que geram vida. Ali estava um homem endemoniado e Jesus se apercebe dele, ao contrário de muitos que estavam ali, e Jesus o liberta, mesmo no dia de sábado, porque a vida é o valor supremo e Jesus é o Deus da vida, com o Pai e o Espírito Santo, e liberta quem está preso na morte, quem está preso nas garras do demônio. E hoje tantos demônios, tantos sinais de morte. Jesus quer contar com cada um de nós para também libertar esses irmãos e irmãs muitas vezes sufocados, presos, tutelados, curatelados, oprimidos pelos vários demônios que nós temos nesse nosso tempo, da negação, da intolerância, do fundamentalismo, do discurso de ódio,
os racismos, os feminicídios, toda forma de preconceito, de xenofobia, toda forma de destruição da vida e da vida toda, inclusive da natureza. Jesus, então, age em favor daquele que está preso nas garras do mal. E hoje somos convidados, como profetas, imitando Jesus, a denunciar tudo aquilo que gera morte, tudo aquilo que vai contra a vontade do reino de Deus, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, e a construir e apontar os sinais bons que já existem em nosso meio, sinais de esperança, de fraternidade, de construção coletiva, de um bem maior para todos e todas. Esse é o convite do Evangelho de hoje, para que realmente o ensino novo de Jesus, que unia fé e vida, que unia discurso e prática, possa também encontrar eco em nossas vidas, que as nossas palavras acompanhem as nossas ações com muita coerência. Esse é o grande convite para que o Senhor tenha em nós dignos profetas e profetisas desde o nosso batismo, desde a nossa fé, desde a nossa caridade. Sejamos homens que possamos testemunhar Jesus com a força das palavras e muito mais ainda das ações. Quando nós observamos esse Evangelho, fica interessante para a reflexão de que é o demônio ou os demônios, porque usa a palavra nós, que está sobre aquele homem endemoniado que reconhece Jesus. E hoje nos faz pensar, quantos demônios hoje, quantas pessoas, quantos órgãos, quantas ideologias instrumentalizam Deus, instrumentalizam Jesus para os seus escusos projetos, seus podres projetos de dominação, de destruição, de morte. Instrumentalizam a Deus e fazem discursos de ódio e de morte. Vaticinam e praticam violências em nome de Deus. Isso não é a religião de Deus, isso é abominação. Isso clama aos céus. Assim como nós vemos então neste Evangelho, lá em Marcos, no início, é o profeta da antiga aliança, João Batista, que vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. E logo em seguida, ele ainda afirma, ele é mais forte do que eu, dizendo que Jesus é forte, porque nele está toda a presença de Deus, já que é o Filho de Deus, que age na força do Espírito Santo, cumprindo a missão que o Pai lhe confiou. E Jesus então expulsa esse demônio, assim como expulsa todos os demônios através de nós hoje, nas nossas atitudes boas, honestas, sinceras, na construção de um mundo melhor, nas lutas da defesa da vida. Esse testemunho nos faz alertar, porque no Evangelho de Marcos, lá no final, é um pagão, um centurião, um soldado romano, que depois de transpassar Jesus com a cruz, na cruz, vai dizer, este realmente era o Filho de Deus. E só no meio do Evangelho de Marcos, uma única vez, Marcos, que é o Evangelho que quer nos ensinar, nos evangelizar, nos recordar, nos ajudar a responder a pergunta, quem é Jesus? E quem é Jesus para os discípulos e discípulos de Jesus? Quem é Jesus para nós hoje? Essa pergunta é bem forte e bem atual para nós. Quem é Jesus para você, minha irmã, meu irmão? Essa resposta dada por Pedro no meio do Evangelho, logo depois Pedro cai em deslize e não assume com Jesus o desafio de morrer quando Jesus anuncia 2, 3 vezes que está indo da margem da Galileia, no meio dos excluídos, para Jerusalém, as poucas vezes que foi a Jerusalém, para encarar a cruz, para encarar aqueles que eram contra o projeto de vida, de amor, de misericórdia que Deus confiou que o profeta Jesus concretizasse no meio de nós. E Pedro então tenta negar, Senhor, que isso não te aconteça, e Jesus, vá para longe de mim, Satanás. Interessante pensar que quantas vezes nós também hoje agimos como Pedro, homens e mulheres de fé que se dizem discípulos, não realmente conhecemos Jesus. E é o antigo profeta da antiga aliança, é o centurião pagão, ou são os demônios que vão nos dizer que Jesus é aquele forte de Deus, o profeta forte de Deus, o campeão de Deus, que está no meio de nós, nos instigando a viver o projeto de Deus, e nós não nos reconhecemos em Jesus ou não conhecemos Jesus realmente. O desafio, o convite para que possamos crescer na fé não só intelectual de Jesus, mas na fé do coração e das ações, não só nas palavras,
mas nas atitudes seja o nosso seguimento a Jesus. De tal forma que quando contemplarmos a segunda leitura, nós possamos compreender o alerta de Paulo à comunidade de Corinto. Corinto era uma comunidade muito problemática, cheia de dúvidas, e depois de evangelizada pelo apóstolo dos gentios, pelo apóstolo dos pagãos, a comunidade ainda tinha aquelas dúvidas. Será que Jesus virá agora? Então nós temos que nos guardar para a vinda de Jesus gloriosa, e achavam que logo depois Jesus viria e seria o fim do mundo. E Paulo alerta que não, ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe. Jesus deixa claro no Evangelho, só o Pai é dado saber quando será a hora que virá para o juízo final glorioso. E Paulo então esclarece todos e todas, não só aqueles e aquelas que podem guardar a virgindade, dedicar a castidade, dedicar o projeto de vida inteiramente a Deus, mas também os casados, as casadas, leigos e leigas na grande maioria das nossas igrejas, também são convidados a viver a dedicação ao projeto de Deus, como Paulo vai dizer no final desse texto de Corinto, muito forte para nós, de que importa mais do que saber a hora que Jesus virá, que nós nos ocupemos do projeto de Jesus. Porque hoje, batizados e batizadas, nós devemos ser o próprio Cristo para o nosso tempo tão chagado, tão sofrido. E a função do profeta é isso, é denunciar as chagas, apontar as chagas, curar as chagas do nosso tempo, para que cicatrizadas, para que curada, para que passada a dor, possamos voltar a viver a dignidade da vida plena como Deus a quis e a quer. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, uma bênção forte esta liturgia para nossa reflexão durante toda essa semana. Que o Senhor da vida nos transforme realmente com a força do seu Espírito em dignos profetas e profetisas, porque essa é a nossa vocação. Que o Senhor vos abençoe, meu irmão, minha irmã, com a bênção de todos os santos e santas, de toda a força celeste. Ele que é bondoso e misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.